Andrezão, para começar, meu amigo, quero te agradecer. Imagina. E a gente começa todos os nossos podcasts entregando essa lembrança e presente para os nossos convidados, que é Muito nada bem. mais do que um agradecimento, porque a gente quer muito ouvir a tua voz. Que legal, Edu. Super obrigado. Você sabe que assim, eu tô acompanhando o podcast, então Uhum. eu vejo realmente que tem uma surpresa, mas eu não consigo ver ainda, assim, ter a oportunidade de ver ao vivo e a cores. Então tá Olha aí, ó. que legal. Tem aí uma cartinha para você. Beleza. A cartinha eu posso abrir depois? Pode, claro. Pois Tem é. um livro, Ah, o Menino a Topeira. Esse aqui é um livro que, A inclusive, Raposa e o Cavalo, você já conhece. já conheço, minhas filhas conhecem. A gente legal. acompanha os posts do Charlie também. Você Muito vai legal. gostar. E uma canequinha, xicrinha, que essa eu vou que pedir para legal. você já deixar na mesa aí. Com certeza. Ela tá limpinha aí, inclusive Ó, a gente vai colocar voz. água para você. Long Vision Talks. Muito É isso bom. aí. Muito bom, Edu. E é claro, super tem um obrigado. coraçãozinho, você viu o coraçãozinho? Isso aqui é para os momentos de pressão. É isso aí. Aí Que você legal. aperta o coração. Muito legal. Edu, super obrigado. Para mim é uma Imagina. satisfação. É uma honra estar aqui contigo. Eu acho que você é uma das pessoas que eu tenho maior admiração aí nesse mercado de desenvolvimento de pessoas. Que é isso. Então, para mim é um privilégio estar aqui contigo. Esse sentimento, essa admiração é mútua. Que legal. Seja muito bem-vindo. Valeu, meu caro. Vamos lá. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. Eu sempre gosto de começar os meus treinamentos e palestras falando do nosso propósito. E aqui no podcast não seria diferente. E o nosso propósito é reduzir o estresse e aumentar a felicidade e a compaixão nas organizações. A voz de hoje aqui comigo com certeza contribui com esse propósito, pois lidera com inspiração e transformação. Hoje eu converso com o André Andrade, HR Business Partner no Volvo Group. André, seja muito bem-vindo e muito obrigado novamente por ter aceitado esse nosso bate-papo aqui. Valeu, Edu. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação estar contigo. Poder falar de temas de desenvolvimento sempre é uma coisa muito legal para mim, né? Já são alguns anos fazendo esse tipo de conversa, então, privilégio. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, muito inspirador. Você sabe que a gente tem um roteiro, né? Tá bom. Que ele é o nosso norte, mas eu fujo muito do roteiro. Vamos nessa. E eu vou começar fugindo do roteiro já de largada. Eita, vamos lá. Porque quando eu te convidei para fazer parte dessa conversa, desse podcast, você lembra o que você falou para mim? Falei, Edu do céu, você tá convidando tanta gente importante aí, você vai chamar logo a mim? Você falou tanta gente grande, né? Tanta gente grande. E aí, André, eu quero deixar bem claro para você que os convidados nesse podcast aqui, eles vêm pela grandeza da alma, pela grandeza dos seus princípios e valores morais e pela sua grandeza como líder. Que legal. Não pela cadeira que ele ocupa, nem pelo rótulo, nem pelo título. Então você tem uma voz gigante para ser compartilhada, por isso que você foi chamado aqui. Obrigado, Edu. Obrigado mesmo. Satisfação. Vamos lá, natural de Porecatu. Porecatu, a grande Porecatu, hein? Isso aí, Paraná, pai de Ariela e Ema Isso aí. e marido da G. Marido da G. Com mais de 20 anos de experiência profissional, com uma bagagem no setor de recursos humanos, onde atua já há praticamente 14 anos. Formado em marketing, com pós-graduação em neurociências pela PUC e o MBA em gestão de pessoas pela FGV, onde estudamos juntos, por sinal. Fizemos um curso junto lá Fizemos também. esse Verdade. MBA, exatamente. Ah, não foi esse, né? Foi Não, o não. DBA que a O gente DBA, fez. exatamente, Edu. E aqui, nessa parte final, acho que tem uma parte muito interessante que é nas horas vagas, dedica-se a ajudar jovens com diferentes histórias de vida a encontrarem as suas primeiras oportunidades profissionais, é isso? É isso aí, desde 2008. Antes até de eu fazer a transição pro RH, Edu. Porque eu comecei minha carreira até falando um pouquinho da minha história. Claro, né? essa era a primeira pergunta. Me conta um pouco da Vamos tua trajetória de vida e carreira. A minha família é toda do interior do estado, né? Meus pais do interior do estado de São Paulo, eu nasci no interior do estado do Paraná, na divisa entre Paraná e São Paulo. E a gente teve uma história de vida onde nós não tínhamos muita condição, né? Os recursos eram limitados lá dentro de casa. Meu pai tentou por 3 ou 4 vezes vir para a capital para tentar uma vida melhor. E aí numa delas a gente conseguiu se estabilizar. Mas as oportunidades profissionais, elas vieram na minha vida muito cedo. Comecei a trabalhar, na verdade eu não me lembro não estar trabalhando, vamos dizer assim. E aí com 15 anos eu tive a oportunidade de entrar num processo de aprendizagem técnica numa multinacional aqui na cidade de Curitiba. E foi onde eu comecei a minha carreira sem ter a menor noção do que eu ia fazer, o que era uma organização e tudo mais, né? Posso te interromper? Claro. Queria voltar um pouquinho antes dos 15 anos. Vamos lá. Acho que você tem uma história de vida que é fantástica, que é... Eu, quando conheci pela primeira vez
Fiquei altamente impactado. Né? A gente se conheceu no Five Behaviors, onde você contou um pouco da tua história de vida. Eu acho que seria legal aqui no podcast você contar um pouquinho desse período, né? Conta um pouquinho como é que foi essa etapa até você, de fato... Chegar numa multinacional. Acho que essa parte anterior é muito importante e vai trazer inspiração e insights para muitas pessoas. Ah, legal, Edu. Eu diria que a grande história de inspiração são dos meus pais, né? Eu fui produto ali de duas pessoas muito corajosas e duas pessoas muito persistentes, né? E de muita fé também, né? Que a gente sempre acredita que a espiritualidade também faz parte da vida e nos mantém de pé nos principais momentos de dificuldade. Fato. Então meus pais, meu pai negro, trabalhador da roça, né? O famoso boia fria. Minha mãe também branca, mas também trabalhadora do campo, sem realmente com recursos muito escassos assim do ponto de vista financeiro, estrutural, de uma maneira geral. Nível educacional básico, né? Meu pai ainda conseguiu terminar o ensino médio depois de muitos anos e tudo mais. A minha mãe foi já fazer isso quando eu já trabalhava, já namorava minha esposa e tudo mais. Então nível realmente bastante singelo, né? Como das pessoas na década ali de 70, 80 que moravam em cidades mais rurais como era Porecatu. E ainda da grande maioria do povo brasileiro. A grande maioria, Edu. Grande maioria. A gente vive numa bolha, né? Sim. Eu costumo dizer, hoje... Com o privilégio de trabalhar numa grande empresa... E por isso que eu quero que você conte essa história, porque você furou essa bolha. Com muito esforço a gente conseguiu furar essa bolha, então vai verdade. Porque meus pais, eles vieram. Então meu pai tentou vir, ainda antes de se casar com a minha mãe, vir para Curitiba, tentar um emprego. Na época era muito difícil, isso a gente está falando final da década de 70. Ele volta para o interior do estado. A minha irmã mais velha depois nasce aqui em Curitiba. Ele tenta mais uma vez se estabelecer aqui. Mais uma vez tem dificuldade. Voltamos para o interior. Eu nasço lá em Porecatu. E mais uma vez tentamos vir para Curitiba. E a minha primeira infância nós moramos, e não só na minha primeira infância, mas praticamente até o início da minha vida adulta, nós moramos de favor, né? A gente morava numa casa nos fundos de uma capela católica. Meus pais não tinham condições de pagar um aluguel ou qualquer coisa do gênero. E aí o trabalho deles era, de certa maneira, a forma de retribuir o fato de ter uma casa para morar, né? Um teto para habitar. Sim. Então o começo da nossa vida foi um começo realmente muito limitado em termos de recursos e tudo mais, Edu. Mas eu costumo dizer que assim, eu não me sentia uma pessoa limitada no sentido de não ter as oportunidades. Os meus pais em nenhum momento me fizeram acreditar que a gente não poderia lutar por uma melhor vida, lutar por um bom emprego ou qualquer coisa do gênero, né? Então a minha vida sempre foi uma vida muito... eu acho que meus pais sempre foram pessoas muito otimistas, muito esperançosas, e eu herdei isso deles, sem sombra nenhuma, né? Eu via sempre minha mãe, por mais que a gente tivesse dificuldade às vezes de ter alguma coisa para comer, uma roupa para vestir, mas ela ajudava aquela pessoa que tinha ainda menos do que a gente, Incrível. Né? E eu levo isso para minha vida profissional desde então, né? Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu tive a oportunidade de minimamente ajudar alguma pessoa, eu levo isso para a carreira. Tá no teu DNA. Tá no DNA. E eu acho que isso, especialmente depois que eu fui para uma área de pessoas, né? Isso se solidificou ainda mais. Claro. Porque nós estamos passando por um momento muito confuso do mundo. A verdade é essa. Podemos usar palavras bonitas, dizer que o mundo está complexo, que o mundo está com uma série de questões que são difíceis de entender, mas a verdade é que o mundo está confuso. Uhum. E se a gente não se estabelece numa relação, se a gente não ajuda um ao outro, dificilmente a gente vai conseguir ter sucesso, conseguir viver numa carreira profissional de relevância, né? E por isso que eu falei que você contribui muito com o nosso propósito na Long Vision, que é de fato trazer mais compaixão para as organizações e para as relações, aumentar a felicidade sempre que possível, diminuir o nível de estresse. Eu falei para você que tinha uma surpresa na nossa conversa. E eu acho que a surpresa chegou nesse momento porque eu escolhi antes da nossa conversa uma troca aqui do livro entre o menino, o cavalo, a topeira. E eu queria ler essa frase para você e queria que você conectasse com o que você está contando para nós, ou um pouco da tua vida, ou como é que você enxerga isso. Então, nesse momento, o menino
tá juntamente com o cavalo e a raposa e a topeira, e aí tem a seguinte conversa, né? Quando as nuvens escuras aparecerem, continue seguindo em frente. Essa frase é poderosíssima, né? Tem uma frase da Brené Brown, só para eu complementar isso daí, Edu, que assim, desde que eu li vários dos livros delas, né? Mas tem um livro que eu acho que foi traduzido aqui como Mais Forte do que Nunca, que ela coloca assim, né? Que você pode escolher a coragem ou você pode escolher o conforto, mas nunca as duas coisas, né? Então, acho que a vida, quando você vem de uma base um pouco mais limitada, mais simples e tudo mais, você pode escolher ou de olhar para a nuvem e falar, puxa, vai chover e mais uma vez vou me molhar e ó vida, aos céus, né, e tudo mais. Ou você pode olhar para aquilo e falar assim, deve ter um monte de gente sem guarda-chuva, vamos tentar abrir um negócio, vender, etc e tal, né? Então você pode olhar para a vida de uma forma corajosa, tomar decisões, persistir numa busca por um emprego, persistir numa busca por uma posição de liderança, persistir por você tentar desenvolver pessoas, ou você pode dizer, puxa, aquela empresa nunca vai me chamar, aquele processo seletivo nunca vai dar certo, e assim por diante, né? E eu acho que essa questão das nuvens é muito da perspectiva que você leva a vida, Perfeito. sabe? Essa é a minha forma de encarar. Nuvens carregadas vão ter ao longo de toda a nossa vida. Adversidades, por mais que você tenha nascido com privilégios ou não, as adversidades elas vão existir, né? Então eu acho que a perspectiva como você olha seja para uma nuvem carregada, seja para uma dificuldade num trabalho, ou a dificuldade de conseguir entrar no mercado de trabalho, é o que vai determinar o sucesso ou não da pessoa, né? E você sempre lidou assim, né, André? Pelo que eu te conheço e pelo bom tempo que a gente se conhece, sempre que as nuvens escuras apareceram, você continuou seguindo em frente, não é verdade? Eu diria que eu sempre tentei escolher a coragem, Edu. Boa. Esse é o ponto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Obrigado por compartilhar, não só comigo, mas com todo mundo que está nos ouvindo. Essa tua história é de fato de coragem, de inspiração, né? Como é que foi essa mudança de área de produção para o RH? Né? E o que te levou a buscar pela gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional? Pois é. Você sabe, então, como eu comecei a trabalhar sem ter... Eu nunca tive uma figura dentro de casa que tivesse passado por empresas, que soubesse o que é uma área... Por exemplo, meus pais nunca tiveram a oportunidade de me falar assim, o que é uma área de marketing, o que é uma área de RH, finanças, etc, né? Então, quando eu entrei para o mercado de trabalho, e aí eu acho que eu vou conectar até com uma questão de uma competência que você trouxe aí, que é a questão da compaixão, o ingresso numa multinacional foi por um movimento de compaixão de uma pessoa para comigo. Olha só. Um grande amigo meu, o Alex, se em algum momento tu escutar, acho que é legal reconhecer isso. Ele tinha uma tia que trabalhava nessa multinacional que eu entro, e na época, para você fazer o teste para ser um aprendiz naquela empresa, você tinha que ser indicado. Não era simplesmente você ir lá no Senai e aplicar. Você tinha que ter uma indicação. E aí, naturalmente, a tia iria indicá-lo. Nós éramos amigos, estudávamos juntos, a gente se conhece já há muitos anos, né? E ele, sem titubear, ele teve a atitude de dizer, cara, vou te ajudar, vai lá, se inscreve e vamos tentar. Quem passa, se a gente passar, ótimo, vamos fazer. Mas essa fagulha aí de ter a compaixão de falar assim, puxa, eu não vou sentir dó de você, eu vou te ajudar a você ter uma carreira, foi fundamental, porque eu não sei se eu estaria aqui hoje, né, Edu, se eu não tivesse tido essa oportunidade. Incrível. Então, quando eu entro na empresa, com pouquíssimo tempo eu já percebo que a área técnica não era para mim, mas era a oportunidade que tinha sido aberta, né? Naquele momento. Naquele momento era aquilo. Então eu fiz a formação técnica no Senai como técnico em mecânica, 2 anos de formação. Depois disso você já vai automaticamente para a produção, pelo menos na época você ia para a manufatura. E ali, quando eu começo a conhecer as diferentes áreas, diferentes temas que existem dentro de uma organização, eu percebo que, na verdade, talvez eu estivesse no lugar errado, né? Durante boa parte desse período que eu fiz a formação técnica, eu achava que eu era incapaz, na verdade. Eu achava que eu tinha algum parafuso a menos, porque eu via a facilidade dos colegas de trabalhar com questões complexas de exatas, trigonometria, aritmética, propriedade dos materiais e não sei o quê. E eu não conseguia, aquilo não encaixava na minha cabeça. Podia ser até um viés inconsciente, mas a verdade é que não encaixava. Eu passava às vezes madrugada tentando fazer uma equação simples, pelo menos na visão dos outros,
e eu não conseguia chegar no mesmo nível. Só que ao longo do tempo, eu comecei a perceber que eu tinha algumas outras qualidades que inclusive faltavam para esses meus colegas. Eu era o cara de criar o relacionamento, de falar com uma chefia quando tinha alguma situação mais difícil, o orador da turma, de escrever, né, escrever alguma coisa. Então aquelas questões mais subjetivas e tudo que era relacionado a falar com outras pessoas, construir pontes, etc., eu via que ali eu fazia bem. Mandava bem. Eu conseguia um certo destaque, né? E aí eu fui começando a entender o que funcionava nas empresas, né? Que áreas que eventualmente eu poderia ter um pouco mais a condição de potencializar essas qualidades. E aí eu fui vendo ao longo do tempo que talvez o RH fosse a cadeira mais próxima para eu poder estar com outras pessoas, ou poder até, inclusive, ajudar as empresas a atingirem resultados através das pessoas, né? Mas não é uma jornada tão simples, Edu, de você fazer essa transição. Seja alguém que estava como eu no início de uma carreira, ou alguém que já tem uma posição consolidada numa área e mudar completamente. E por que você fala que não é tão simples? É porque as empresas elas são muito pragmáticas. As empresas, se você é contratado para fazer um determinado trabalho, elas esperam que você execute aquele trabalho e é isso. Né? Não tem muita margem para dizer, olha, eu fui contratado para ser um peão de fábrica, mas na verdade eu quero ajudar na contratação. Entendi. Não é tão simples assim. Esse movimento é difícil. É um movimento difícil e eu não vou dizer que necessariamente seja por culpa de alguém específico, por culpa das empresas. Mas é que esse pragmatismo corporativo, ele exige que você entregue o mais rápido possível, né? Que você já entre rodando. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Preciso contratar alguém, mas eu quero alguém que já entre rodando. Então, quando você fala isso, você está limitando com que aquela pessoa de grande potencial possa se desenvolver e entregar, às vezes, até mais rápido do que alguém que já entrou rodando. Com certeza. Deixa eu aproveitar essa parte, porque eu acho que é legal. Né? Você entrou como aprendiz. Aprendiz do Senai. Isso aí. E aí, acho que ninguém melhor do que alguém que já vivenciou isso para poder trazer aqui para a nossa conversa. Como é que você acha que um programa de aprendiz pode de fato ser um trampolim para profissionais, independente da área de atuação? E aí, quando a gente fala em pessoas sem recursos ou com poucos recursos, que foi o teu caso, né? Como é que esse tipo de programa pode dar oportunidade para grupos minorizados? Eu acho que assim, a primeira oportunidade que ele traz para grupos minorizados é justamente essa abertura de abrir as portas de uma organização. Geralmente programas de aprendizado são empresas já que têm uma certa estrutura e tudo mais. Então a primeira coisa para o grupo minorizado é a oportunidade de estar, né? De sair da margem, né? De deixar de ser marginalizado. Esse é o primeiro ponto. E eu acho que o programa de aprendizado, de uma maneira geral, ele é uma oportunidade tão rica para o profissional, porque ele traz a oportunidade de você conhecer as empresas. Como eu estou trazendo aqui, né? Em conhecer uma organização. Você não tem um nível de cobrança como outras posições têm, né? Você não é cobrado para gerar um resultado. Você é cobrado para aprender. Verdade. Então, acho que uma competência que é fundamental, que eu acho que a aprendizagem me deu, foi uma competência que eu, inclusive, até hoje, entrevistando, seja um executivo, seja um profissional qualquer, é uma das coisas que eu mais busco, que é a questão da curiosidade. O profissional que é curioso, que quer aprender, que quer pesquisar, que entende que ele nunca vai saber tudo, essa pessoa, eu quero trabalhar com ela. Legal. Né? Porque eu sei que é uma pessoa que... A curiosidade, ela te traz humildade, Edu. A partir do momento que eu sou curioso e que eu sei que eu não sei, eu vou ter a humildade de dizer, Edu, eu preciso de ajuda. Isso aqui eu não conheço tão bem. Como é que faz isso aqui? Como é que dá pra fazer melhor? Como é que faz? Exatamente. Né? O que a gente tá fazendo, mas sempre foi assim. Não, mas peraí, deve ter outro jeito de fazer, não é possível. Né? Hoje, com a inteligência artificial, por exemplo, é uma coisa que as pessoas, num primeiro momento, têm certos receios. Mas eu não sei se isso aqui não vai ser algo que vai tirar o meu emprego. Não, mas peraí. Conheça um pouco mais da ferramenta, conheça um pouco mais do que tem. Né? Então a curiosidade é uma qualidade e uma competência fundamental que a aprendizagem traz. Legal. Ela te mantém humilde, porque o aprendiz é aquele cara que vai fazer as atividades mais simples dentro de uma organização. Sim. E vai fazer isso de forma repetida e durante muito tempo, uma boa parcela ali dos primeiros anos profissionais. Então é natural que você sinta a necessidade de estar sempre com o pé no chão. Né? Legal. Então, eu diria que essas duas competências são fundamentais e eu consegui desenvolver muito elas pelo programa de aprendizagem. Então, eu recomendo para todo jovem que tenha a oportunidade,
E o lado bom, né? Aqui no Brasil, a gente geralmente tem nas empresas o programa de aprendizagem justamente para os grupos minorizados, para os grupos mais vulneráveis, né? Sim. É muito comum nas empresas tentar privilegiar isso. Tem empresas que têm, por exemplo, programas de aprendizado para um certo nicho de gênero, de raça, de condição financeira. Então, eu super recomendo isso. Hoje você está na Volvo como HRBP. Isso aí. Na Volvo. E existe esse programa de aprendiz na Volvo? E você interage? Como é que é isso? Isso aí, existe. O programa de aprendizagem, de uma maneira geral, você tem uma aprendizagem mais técnica, que foi a que eu fiz, e você tem uma aprendizagem mais do ponto de vista administrativo, né? Hoje eu sou um RH de uma área completamente administrativa, então eu tenho um contato maior com os aprendizes dessa área, né? Então é muito legal, porque você compartilha histórias, você vê momentos de dificuldade, você pode dar um conselho, você pode ajudar com alguma questão. É um processo muito forte. A Volvo é uma das empresas que certamente tem um programa muito sólido e já de muitos anos, né? Eu fico imaginando o momento onde os aprendizes chegam, e não sei se você tem um momento que você conversa com eles e que você conta a tua história, né? E isso acaba sendo uma fonte de inspiração, quer dizer, puxa, que legal, eu posso daqui a alguns anos estar sentado nessa cadeira ou estar sentada nessa cadeira como HRBP de alguma outra grande empresa também. Se o André chegou lá e começou da onde eu comecei, por que não? Ou seja, é uma fonte de inspiração e motivação. Sem dúvida. É claro que cada um tem a sua própria jornada, né? Você compartilhar as histórias, você trazer, serve de inspiração, mas muitos dos jovens ainda estão começando a se moldar como pessoas, até eu diria, né? Sim. Então, às vezes, essa inspiração vai vir lá na frente, não é nem na hora imediata. Mas você vê muitos olhos brilhando, você vê muita gente falando, puxa, então não é tão difícil assim, né? Vamos tentar. Dá pra chegar lá. Dá pra chegar lá. André, a gente deu um pulo aqui na tua trajetória, né? Saiu talvez da tua primeira oportunidade, fomos já para a HRBP da Volvo, mas nesse meio tempo eu sei que você atuou também como headhunter. Fui, exatamente. Você também não entrava nesse processo seletivo, então, de contratar executivos. Exatamente. E era uma consultoria que basicamente era justamente isso. Eram posições a partir de nível gerencial, diretoria, CEOs de empresas, né, VPs, etc. Então, posições C-levels, como a gente diz, né? Então, vamos falar um pouquinho desse processo seletivo, claro. Eu acho que você tem muita experiência nisso. Então, falando em processo seletivo, que é a porta de entrada, né, para esse tipo de programa e para outras vagas, que elementos são essenciais para uma comunicação efetiva em um processo desse tipo, principalmente quando a gente fala de grandes empresas? Tá bom. Eu acho algumas coisas a gente vai se repetir, né, Edu? Eu acho que quanto mais eu estudo sobre desenvolvimento, quanto mais eu estudo sobre entrevista de emprego, mais eu me convenço que as melhores dicas, os melhores comportamentos que uma pessoa pode ter são aqueles mais simples, são os mais básicos. E acho que o primeiro, para você ir bem e ter uma boa comunicação, é você se conhecer, né? Você esteve aqui outro dia com a Patrícia Bobato e ela falou muito sobre a importância do autoconhecimento, né? E eu reforço isso. Eu acho que você não vai conseguir ter uma comunicação efetiva se você mal sabe como é que você se comunica, né? Se eu sou uma pessoa mais introvertida, como é que eu gero empatia? Se eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, como é que eu não deixo de esquecer que eu tenho que me preparar para falar, né? Não adianta eu só ser bom ali na conversa. No improviso, mas eu tenho que me preparar, né? Então acho que a primeira coisa é a pessoa ter um bom nível de autoconhecimento, e não é uma coisa que você recebe um certificado. Eu me conheço agora. Claro. É algo que você faz ao longo da vida. Uma outra questão é você ter a curiosidade, aí a gente volta à questão da competência da curiosidade, de conhecer com quem você vai falar. Quem vai ser o teu interlocutor? E hoje em dia, com as redes sociais, Edu, é muito possível você saber com quem vai ser o teu entrevistador. Claro. Né? Você acha vastas quantidades de informações. Hoje em dia, qualquer entrevistador vai ter no mínimo um LinkedIn, né? Vai ter eventualmente um podcast. Claro. Vai ter algum tipo de informação que você vai falar, opa, eu vou falar com uma pessoa que é diferente de mim. De repente é uma pessoa que fala mais do que eu estou acostumado a falar. Ou é uma pessoa um pouco mais fechada, uma pessoa um pouco mais tímida. Então, como é que eu faço para não deixar de ser eu mesmo, mas me adaptar para a comunicação do outro também, né? Legal. Então, eu acho que, assim, de bate e pronto, um bom autoconhecimento para saber como que eu geralmente sou percebido pelo outro, como que eu me comunico é essencial.
e aí ter a curiosidade de conhecer o outro, de conhecer a empresa, de saber que mensagem que vai ser importante para eles saberem, é um ponto de partida importante para ter um sucesso num processo seletivo. Legal, boa. Eu vou seguir nessa linha aqui para a gente poder avançar com uma próxima pergunta que eu tenho. E aí, de novo, né? Como é que um candidato pode demonstrar as suas habilidades de comunicação, tanto verbal quanto escrita, de maneira impactante durante a entrevista? Estou sendo bem específico aqui. Eu não sei se te coloquei aqui no... Mas o que... E aí me fala talvez um pouquinho das experiências que você teve quando headhunter. O que marcava para você aquele papo com aquela executiva, com aquele executivo? O que eles faziam que para você grudava? Grudava, né? Assim, veja, eu acho que uma coisa que diferencia muito o executivo realmente de sucesso para aquele executivo que chega num platô em algum momento da carreira, eu acho que é o nível de preparo, de conhecimento que essa pessoa tem para liderar pessoas, para liderar processos, o que quer que seja, né? Então, em algum momento a gente se acomoda, Edu. Em algum momento você percebe a pessoa, às vezes pode estar no principal papel dentro de uma organização, mas ela tem uma tendência... A gente tem uma tendência a se acomodar. Claro. Não é à toa que a gente sempre fala que a pessoa às vezes tem que sair da zona de conforto. Porque o natural é ir para ela, né? O natural é isso. Então, o que eu sempre percebi de diferencial em grandes executivos ou profissionais de uma maneira geral é aquela pessoa que ela nunca se satisfaz em saber o que ela já tem de desempenho diário e tudo mais, né? É aquela pessoa que sempre fala assim... talvez eu precise aprender um pouquinho mais sobre isso. Talvez eu precise me preparar um pouco mais para aquela entrevista. Quantos e quantos candidatos, Edu, assim, extremamente competentes, chegam numa entrevista achando que a vaga já é deles. Achando que essa posição aqui, eu já fui CFO, já fui diretor de empresa, já fui o que quer que seja, já fui presidente de uma organização e agora eu estou numa cadeira aqui que até é mediana. Isso aí para mim já está pronto, já é cadeira garantida. Mas aquela pessoa que você vai entrevistar, que vai te entrevistar, às vezes nunca te viu na vida. Tá vendo a fotografia do momento. Aquela 1 hora, às vezes, que tem para conversar, né? Então, se a pessoa não tem um nível de preparo, ela fica num segundo lugar num processo seletivo. Então, aquelas pessoas que têm uma comunicação bastante impactante num processo seletivo, eu percebo que são aquelas pessoas que se preparam não só para o processo de seleção, mas na carreira de uma forma geral. Tem uma boa visão de médio e longo prazo da sua própria carreira, sabe onde quer chegar. Não são pessoas que têm necessariamente só uma ambição grande, mas elas têm um plano ambicioso. Elas seguem um padrão, né? Eu sei onde eu tô, eu sei o que eu faço muito bem, eu sei o que eu não faço tão bem assim, mas o que eu tô fazendo para me preparar para isso são esses e esses passos, né? Que legal. Bom, vou dar mais uma volta no tempo e vou talvez agora trazer para o momento que a gente se conheceu com mais propriedade e conexão. Foi quando você estava entrando na Landis+Gyr, na área de recursos humanos. Não sei se esse foi o primeiro movimento para a área de recursos humanos ou não. Dentro de uma indústria foi o primeiro. Dentro de uma indústria foi o primeiro. E você entra no time da Rosana, que é uma das nossas convidadas aqui, a Rosana Harder. E se eu não me engano, no teu primeiro dia, você caiu de paraquedas num 5 Behaviors. Não sei se foi o primeiro, mas foi a primeira semana. Primeira semana. Com certeza. Onde a gente estava lá em São Luís do Purunã. E a gente estava rodando várias turmas do 5 Behaviors e você entrou lá. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo e o que é passar por aquela jornada do 5 Behaviors junto com aquele time que você não conhecia. O que aquilo gerou? Como é que foi aquilo de... Edu, eu acho que se eu pudesse falar assim, que se toda pessoa tivesse a oportunidade de fazer parte de um grupo que tenha uma condição de fazer um team building já no início, já na largada, esse seria meu conselho já de primário, assim, porque você ter a oportunidade de conhecer o outro, não só pelo que ele entrega, não só pelo que ele faz no dia a dia, mas conhecer na essência quais são as suas vulnerabilidades, o que você tem de sonhos, que dificuldades que você passou, etc. É isso que vai fazer com que o relacionamento dentro de uma organização seja de fato fortalecido, com que eu possa te cobrar na hora que eu tenho que cobrar, você possa me cobrar. Então o treinamento em si ele foi extremamente valioso,
Porque, primeiro, eu acho que a própria Rosana deve ter feito na época uma leitura de que o time precisava se conhecer um pouco melhor, precisava ter uma conexão maior. Eu estava chegando com uma história completamente diferente, no momento onde ela queria dar talvez uma guinada na profissionalização e até na criação do modelo de BP lá para Landes. Verdade. Né? Então foi extremamente rico, porque ali claramente as pessoas que às vezes já se conheciam até há alguns anos, Verdade. não se conheciam tão bem. Como pessoas? Como pessoas. Eu cheguei já podendo contar a minha história, o que normalmente você deixa para fazer isso, às vezes com anos que você está dentro de uma área. Então foi fundamental. Eu diria que para a gente poder ter um alinhamento já inicial, as pessoas baixarem a guarda para entender assim, não, eu não tô aqui para tirar o emprego de ninguém, para ser melhor do que ninguém, eu tô aqui para fazer parte desse grupo, né? Que no final do dia, Edu, é isso, né? Acho que a gente quando está numa organização, no fundo, o que a gente quer é ter o prazer de trabalhar um com o outro. É ter a oportunidade de aprender um com o outro. E não simplesmente ser um competidor do outro, né? Então o treinamento foi tão bom que depois eu fui levando comigo. Né? É verdade. Com as outras áreas, lá dentro da Landes, fazendo outras coisas. Na própria Volvo, tendo o privilégio de também acompanhar outras equipes nessa mesma jornada. Então eu sou suspeito para falar, Edu. Que legal. Eu queria entrar no tema da compaixão, que você já trouxe um exemplo legal. E aqui tem uma pergunta interessante, né? Você poderia contar a sua história de humildade, resiliência e compaixão na sua trajetória profissional, que foram competências mais significativas do que aquelas competências técnicas? E qual a importância da humildade na construção de uma carreira sólida? Você já falou de humildade, mas vamos lá. Eu também, nesse ponto, eu sou um pouco suspeito para falar, porque é a história que eu vivi, né? Assim, eu consegui, ao longo do tempo, criar algumas oportunidades, ou criar algumas aberturas de porta, Edu. Não foi pelo que eu conheço tecnicamente, seja quando eu era de áreas técnicas, ou seja mesmo no próprio RH, né? Então eu considero que você levar a vida de uma forma humilde, mas sem ser uma pessoa que se sinta humilhada, né? Sem ser, são coisas completamente diferentes, né? Mas você ter a humildade de dizer, olha, numa entrevista de emprego, Edu, tudo isso que você está pedindo aí, tem 8 ou 9 coisas que você está pedindo que eu sei fazer, mas tem umas 4, 5 que eu não faço ideia. Eu vou precisar aprender. Se você me der essa oportunidade, você pode ter certeza que eu vou ser um aprendiz já na data zero, e com 6 meses, 1 ano, nós vamos estar colhendo resultados muito importantes, né? Eu sempre tive esse tipo de atitude perante uma nova cadeira, uma nova posição, um novo desafio dentro de uma empresa que eu já esteja trabalhando, ou coisas assim. E eu percebo que os profissionais que têm essa humildade de reconhecer o que não sabem, de reconhecer limitações e tudo mais, têm uma tendência natural a crescer, né? Eu costumo falar que as pessoas mais sêniores que eu já tive a oportunidade de entrevistar são justamente as pessoas mais simples que eu já tive também a oportunidade de conhecer. Porque elas não precisam provar para você que sabe fazer uma coisa ou outra, Edu. A pessoa que tem conhecimento, que tem capacidade, ela não precisa dizer para ninguém, olha, eu sou o melhor no que eu faço. Né? Você não vai encontrar ninguém como um profissional como eu. Ela simplesmente vai dizer, olha, isso aqui é legal, eu sei fazer, já fiz isso na empresa A, B, C, fiz algumas coisas para cá, tive sucesso fazendo isso, não tive tanto sucesso fazendo isso aqui, mas pelo que você está me trazendo de horizonte aí para o teu desafio, eu acho que eu consigo fazer, né? E a compaixão, Edu, um ponto que eu acho sempre importante, que eu acho que é um tema tão pouco falado nas organizações. Fato. Outro dia eu estava lendo um artigo da Harvard Business Review, que ela falava justamente que os bons líderes, ou os grandes líderes dessa nova era que nós estamos vendo, uma era muito mais de tecnologia, eles não são os líderes que necessariamente vão ser os mais empáticos, mas vão ser aqueles que trabalham que servem com compaixão, né? A liderança servidora. E o que é isso, né? Se a gente pudesse dividir em 3 partes, você tem aquela liderança que tem a simpatia pelo sofrimento do outro. Poxa, que pena que você está passando por um momento de baixa performance, né? Você tem aquela liderança empática que olha e fala, puxa, que sinto muito por você, né? Eu percebo o teu sofrimento. Mas a liderança que é compassiva, ela é aquela liderança que fala, como é que eu posso te ajudar?
né? Ela entende o teu sofrimento, mas ela não vai te dar alguma coisa e dizer assim, olha, fica com isso aqui, fica com esse recurso para você ter uma vida melhor. Ela vai falar, vem para cá, deixa eu te ajudar. Como que eu faço para te ajudar? Né? E eu acho que essa competência da compaixão não é tão simples de ensinar, mas é possível de desenvolver. Você ter um olhar, uma perspectiva para o outro. E uma forma que eu ao longo do tempo fui tentando conversar com pessoas sobre o tema, eu costumo discordar de uma frase que a gente sempre escuta, né? Que fala assim, que você nasce sozinho, você morre sozinho. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Eu discordo dessa frase, porque se você teve o privilégio de nascer num hospital, no mínimo tinha uma mãe lá, né? Claro. No dia do teu nascimento. No mínimo tinha um médico, um corpo de enfermeiros. Com certeza. Se você nasceu num lugar mais singelo, pelo menos a mãe estava lá, né? Tinha uma parteira, tinha alguém lá e tudo mais. Então você já, desde o início da vida, você já depende de outras pessoas. E quando você vai até o final dela, também da mesma forma, né? Especialmente se você vai tendo alguma limitação ao longo da vida e tudo mais. Então, quando você tem essa perspectiva de que a vida ela é uma questão de eternos relacionamentos, de construções, reconstruções, dependemos uns dos outros, você olha a perspectiva de dizer, cara, se eu enxergar alguém em dificuldade, eu tenho que estender a mão. Claro. Como é que eu ajudo uma pessoa que está com uma má performance dentro de uma empresa? Como é que eu ajudo a dar uma oportunidade para uma pessoa que quer ingressar numa organização e não tem, às vezes, a faculdade de primeira linha, o segundo idioma que precisa, mas tem um nível de potencial que talvez seja maior do que muita gente que nasceu com mais privilégios? Eu acho que, a partir do momento que você tem essa perspectiva, você leva isso para uma leveza maior para a tua carreira, e quando você vê, você está ajudando outras pessoas a ir para cima também. Isso está conectado um pouco com eu não sei se eu posso chamar de voluntariado esse trabalho que você faz. Não sei se é um trabalho voluntário ou não, mas eu queria explorar um pouquinho essa ajuda que você dá para jovens começando no mundo corporativo. Conta um pouquinho sobre isso. Tem tudo a ver, Edu. Eu comecei a fazer esse trabalho de uma forma muito espontânea, porque quando eu comecei a perceber como que uma empresa rodava e comecei a perceber o quanto várias pessoas, às vezes com 10 anos, 12 anos de experiência profissional, detestavam o que faziam, eu falei, puxa vida, como é que de repente eu consigo ajudar para que ali no início da carreira essas pessoas não tenham, às vezes, as angústias que eu tenho, ou as angústias que esse profissional, às vezes, mais sênior tem, por não ter tido diálogos, por não ter tido conversa. Então, em 2008, eu ainda trabalhava em áreas mais técnicas. Nessa época, eu estava fazendo uma migração para ir até para uma área de compras, uma área comercial e tudo mais. Mas eu estava com essas indagações. Puxa, eu queria, de repente, ir para uma carreira de poder ajudar outras pessoas, desenvolver gente e tudo mais, né? E aí eu comecei, como a igreja sempre foi uma coisa que estava conectada comigo, até por onde a gente morava e tudo mais, eu comecei dentro da igreja que a gente trabalhava ali na nossa comunidade, a pegar um sábado do dia e falar, olha, se quiser uma ajuda a construir um currículo, eu tô aqui. Estou aqui à disposição. À disposição. Demorou alguns meses para ter uma primeira, uma segunda pessoa interessada, mas quando começou o movimento, ele não parou. Que legal. De 2008 para cá ele não parou. E começou com eu ajudando a montar um currículo. Depois foi começando a ajudar, eu pesquisava sobre como é que você sai bem numa entrevista de emprego. Então vamos ajudar uma pessoa a fazer uma entrevista de emprego. E foi evoluindo ao ponto de os pais procurarem ajuda. No sentido assim, um pai vendo que o menino já tem um autoconhecimento, uma coisa melhor. Você me ajuda? Eu sou um profissional aqui da área financeira, mas eu não gosto do que eu faço. E eu não sei se eu queria migrar para uma área, às vezes, que não tem nada a ver, mas eu não sei como fazer. É meio quase que um papel de conselheiro ali que você fazia. É um counseling, assim. Mal comparando, dá para dizer que sim, né? E Edu, assim, é incrível como quando você se dispõe a ajudar pessoas, e aqui tudo que a gente está falando parece uma coisa, e é de fato uma coisa muito simples, ajudar a construir um currículo, ajudar a se preparar para uma entrevista. Ajudar a fazer uma apresentação. A fazer uma apresentação, só que eu tive nessa jornada pessoas que foram lá e que eram usuários de drogas, pessoas de famílias completamente desfaceladas, disfuncionais, né? O pai que de repente tem um problema com alguma substância, alcoolismo, uma separação, às vezes quantos jovens que eu peguei, às vezes com 14, 15 anos de idade,
que é uma idade super jovem, Claro. mas que já eram, às vezes, a única pessoa que podia prover algo para a família. Olha só. E às vezes aquele currículo, às vezes aquela ajuda para preparar para uma entrevista foi o que fez a pessoa conseguir sair de uma situação bastante vulnerável, né? Então eu tenho muito orgulho desse trabalho. É um trabalho que eu faço de forma voluntária, total. Não foi pensando assim, Entendi. do tipo, eu quero fazer algo para Ele foi ajudar na minha acontecendo. carreira profissional. Ele foi acontecendo. Foi acontecendo, foi natural. E hoje é uma coisa assim que eu faço com o maior prazer. Mas olha que legal, né, André? Eu acho que isso conecta muito com o que você falou no início da nossa conversa aqui, onde você traz o fato de vir de uma família com pouquíssimos recursos, mas que a tua mãe muitas vezes ajudava os outros antes até mesmo de talvez... De ajudar a própria família. A própria família, ou seja, ser uma pessoa do bem e fazer o bem, né? E você está apenas multiplicando ou reproduzindo esse comportamento, essa atitude. Né? Edu, certamente se eu tivesse visto ao longo do tempo que você estar para servir fosse ruim, eu acho que certamente eu não estaria fazendo tudo isso, multiplicando tudo isso e de forma até natural. Mas eu acho que assim, a vida ensina que seja numa empresa, seja numa vida pessoal, você de fato estar para servir, você se colocar à disposição e você entender que aquilo que você dá, você vai fatalmente receber também. Sim, fato. Não tem como a vida dar errado. Tá? Ela vai ter as situações as nuvens difíceis. escuras As vão nuvens passar. Vão passar e passam com uma certa frequência, né? Quem mora em Curitiba, inclusive, fazendo uma brincadeira aqui, sabe que nuvens carregadas estão em tempo todo. Mas você vai ter aquele grip, sabe? Aquela coragem, aquela persistência de tentar de novo. Que eu acho que isso é algo também fundamental para a vida de uma forma geral. Falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão, acho que nesse teu momento de Volvo, e até por curiosidade, quais são as iniciativas que a Volvo hoje tem adotado para promover a diversidade e inclusão? E como é que os candidatos podem se preparar para serem parte dessa cultura? Legal. Acho que isso é legal compartilhar. Não, legal. Edu, a Volvo é uma empresa, ela é uma empresa que é referência no segmento, né? Ela é uma das principais montadoras que nós temos no mundo, quando você olha para questões de transporte e tudo mais. Mas especialmente quando você olha aqui para a região de Curitiba, quando você olha para o Brasil, a potência da marca é realmente muito grande. Só quando você está dentro que você percebe, né? Então, obviamente que a gente tem que ter sempre muito cuidado enquanto organização, porque toda ação que nós fazemos, ela não é uma ação que vai impactar somente a Volvo e os seus funcionários. Ela vai impactar de verdade a sociedade, né? Então, todos os nossos programas de diversidade e tudo mais, eles são muito pensados em... Daqui a pouco, alguma empresa vai querer fazer algo parecido com a gente. Vai servir como um bench. Vamos fazer a coisa certa, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que a gente está fazendo e que pode ser percebido, e eu acho que é de fato uma coisa muito básica, mas que a gente precisa fazer, que é a equidade de gênero. Sim. Né? Nós estamos falando de uma sociedade que já está meio a meio, homens e mulheres, mas numa empresa normalmente você tem ali 70-20 ainda carregando pro masculino. Na Volvo a gente tem ainda um caminho para perseguir, a gente tem metas em termos de fazer essa equidade acontecer de gênero, não só metas, mas ações concretas. Claro. Então você tem uma questão de trabalhar com as consultorias que nos apoiam no recrutamento e seleção para garantir que tem uma equidade no número de gêneros nos candidatos. Começando pela porta de entrada. Tem que ser ali. Eu não posso dizer, mas essa vaga é uma posição que normalmente só tem homens no mercado. Legal, então vamos trabalhar um pouquinho mais até achar as mulheres. Porque vai ter. Claro que tem. De cada 10 só tem uma, então cadê essa uma? Né? Falamos junto. Falamos junto. Então esse é um primeiro ponto. Então você garantir a equidade de que no processo eu tenho os melhores candidatos, seja homens, claro, mulheres e tudo mais. Então acho que o primeiro trabalho que nós estamos fazendo em questão de diversidade e inclusão é trabalhar a equidade de gênero, né? Depois disso, Edu, a gente tem os programas de aprendizado, nós temos programas de aprendizado que trazem, por exemplo, aprendizes negros, né? A gente tem programas para PCDs, então existem vários programas, várias iniciativas para aumentar não só a diversidade, mas principalmente para incluir. Claro. E aí tem dois pontos também que são muito importantes, né, Edu? Acho que a gente tem falado muito com as nossas lideranças dentro da Volvo, que de nada adianta você ter uma empresa mais diversa se você não inclui. Claro.
né? Porque não adianta eu trazer gêneros diferentes, pessoas de outras Mas não faço um bom papel na inclusão. Mas eu não incluo. Ah, puxa, aquela pessoa tem uma limitação maior. É claro, talvez ela não teve o preparo que você teve. Claro. Então tem um pouquinho mais de paciência com essa pessoa, né? É muito comum, às vezes em empresas, a gente ter uma paciência muito limitada. 6 meses a pessoa não fez acontecer. Vamos trocar então, né? E nós não somos robôs, Edu. Claro. Eu sei que a tecnologia está avançando cada vez mais, mas a gente ainda vai ser humano. Até segunda ordem nós vamos ser gente ainda, né? Então nós temos que ter mais paciência. E acho que os programas que nós fazemos é sempre pensando não só em aumentar a diversidade, mas em garantir a inclusão das pessoas dentro da organização. E aí, para ajudar nisso, ou na verdade para fazer com que isso se sustente, muito forte desenvolvimento de líderes, né? E até por isso que a Long Vision, inclusive, é um grande parceiro nosso, porque eu tinha um antigo chefe que falava, Edu, escada suja se lava de cima para baixo. Então, você tem que desenvolver bem as pessoas, você tem que ter um grupo de líderes muito forte, porque são eles que vão dizer troca ou não troca, desenvolve ou não desenvolve, tem um pouco mais de paciência ou não, né? Que interessante. André, a gente podia continuar aqui por horas, né, o nosso bate-papo, a gente está chegando ao fim. Nessa etapa final, eu quero falar um pouquinho de legado e futuro. Né? Você tem uma trajetória profissional inspiradora, você tem muito chão pela frente aí na tua carreira e tenho certeza que vai galgar grandes cadeiras e vai ajudar muita gente ainda. Que conselho você daria para pessoas que estão começando as suas carreiras hoje, mas que não têm acesso a muitos recursos? Edu, acho que a primeira coisa é desenvolver uma questão de resiliência. Não é fácil. Não é fácil, especialmente se você for uma pessoa que vem de uma estrutura mais simples, a quantidade de não até chegar a um sim não dá nem para comparar. É esmagadora a maioria de nãos que a gente vai sofrer ao longo do tempo. Então, ter a resiliência de entender que, beleza, a gente vai cair, vai ter uma negativa, mas vamos de novo, vamos tentar mais uma vez, eu acho que é fundamental. Ter a coragem de entender que você vai, muitas vezes, nadar contra a maré, fundamental. Vai ter a pessoa que vai ter uma formação melhor que a sua, vai ter uma pessoa que vai ter uma segunda, uma terceira língua, vai ter a pessoa que vai ter uma experiência internacional, vai ter sempre alguém que tem mais capacidade, mas ter a coragem de dizer, mas eu vou mesmo assim, é fundamental. Ter um bom autoconhecimento, levar a vida com bom humor. Edu, se a gente for chorar toda vez que a gente... Verdade. Não tem como. A gente vai deprime mesmo. Sim. Então, levar a vida com bom humor e ter boas pessoas ao lado, né? Se cercar de boas pessoas. Se cercar de boas pessoas. Ah, mas puxa, a minha família não é um ciclo de boas pessoas. Então, tente encontrar alguma amizade. Fura essa bolha. Fure essa bolha. Busque alguém que possa estar contigo. Porque a gente não nasce e morre sozinho, Edu. A gente precisa dos outros. Para conseguir um emprego, para conseguir uma promoção, para conseguir se tornar e se manter relevante dentro do mercado de trabalho cada vez mais competitivo, nós precisamos uns dos outros. Então, ter essa perspectiva de vida é o que vai fazer a pessoa a conseguir ingressar no mercado de trabalho, a se desenvolver, se promover, enfim. Eu acho que esses são alguns dos conselhos que eu daria. Que legal. E aí eu tenho agora uma curiosidade genuína, né? Porque eu falei aqui no início das conversas que você furou essa bolha, né? E você conseguiu já de início também proporcionar algo diferente do que você teve para as tuas filhas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E como manter? O que você tem feito agora como pai, né? Para manter essa humildade, essa resiliência? O que você pensa sobre isso? O tempo inteiro, porque querendo ou não, você como pai, você quer trazer alguma coisa diferente ou alguma coisa que você entende que talvez não foi tão boa na tua infância para tuas filhas, né? Mas aí entra a sabedoria dos mais velhos mesmo, né? Aí eu começo, eu sempre penso, tá, mas o que meu pai me ensinou efetivamente? Meu pai não foi uma pessoa, de novo, acadêmica, ou minha mãe, né? Não foram grandes acadêmicos, pessoas cultas do ponto de vista que a sociedade considera como cultos, mas foram pessoas que me ensinaram pelo exemplo. Em nenhum momento eles chegaram para mim, André, faça isso ou faça aquilo. Você está fazendo errado aqui.
mas eles me mostraram o dia a dia. Eles me mostraram como fazer. Então, a minha mãe não ia lá e ajudava uma pessoa um pouco mais vulnerável que a gente e me pegava no braço e falava assim, olha, você está vendo o que eu estou fazendo? Ela simplesmente fazia. Então eu comecei a perceber que eu não preciso me esforçar necessariamente para tentar entregar algo para minhas filhas. Eu preciso fazer, Edu. Liderar eu não posso pelo parar. exemplo. Eu não posso parar. Educar pelo exemplo. Educar pelo exemplo. Eu acho que esse é o melhor caminho para garantir com que as pessoas, com que a nova geração que está vindo, de fato venha com humildade, com curiosidade e assim por diante, né? E depois você não sabia por que eu te convidei para estar no podcast? Pô, cara, que bate-papo maravilhoso, André. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, Edu. Foi inspirador, tenho certeza que todo mundo está nos escutando e assistindo vai tirar muitas lições da tua história de vida. Queria agradecer mais uma vez. Galera, bate-papo maravilhoso com o André. Esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando essa voz gigante do André Andrade, HRBP no Volvo Group. De novo, obrigado a você, André, pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente e compartilhe os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. Até a próxima. Tchau, tchau.